Pronto, para começar a aula. Professor, Oi. pode voltar a digitar aqui o seu para o me terminar. Sim, eu vou chegar lá, só um minutinho, viu? Deixa eu ver aqui uma coisa. Só um minutinho que eu tenho que passar aqui o link da professora do nono ano. Deixa eu só ver aqui. É que demora. Deixa eu ver quem está chegando, aí eu vou continuar, viu? Só um minutinho mais. Deixa eu ver quem está chegando. Pronto, deixa eu abrir aqui a professora. Primeiro momento eu vou abrir. Espere só um instante. Enquanto isso eu vou adicionar o restante aqui. Eu tenho que adicionar a professora aqui. Bom dia, turma. Aguarda a professora, viu? Aguarda a professora.
Quando ela chegar e ela entra, eu desligo aqui. Pronto, ela tá chegando aí. Bom dia, Raquésia. Bom dia, professor. Eu tô com som, tá um pouco baixo. Certo. Pronto, 7º ano, vamos lá. Ô, professor, hoje vai ter aula de matemática? Vai sim ter aula de matemática, viu? É daqui a pouco, acho que é a 3ª, 4ª aula. Então vamos lá, olha. Deixa eu olhar se tem alguém aqui. Ó, a gente começou a ver o 4º bimestre em História sobre a administração portuguesa na administração na América Portuguesa, viu? Então, espera só um instante, eu tô gravando aqui, viu? Espera aí. João. 154. Aguarda a professora, viu? Tá certo, Marcosinho. Tá certo, professor. Tá certo. É só aguardar, viu? Daqui a pouco ela chega aí eu volto aqui. Enquanto isso eu vou lá, ali dar minha aula, senão eu me atraso. Fica aí esperando, é 10 minutos ela não chegar, aí eu libero vocês, porque 10 minutos para organizar. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui ver a questão da administração na América Portuguesa, viu? Eu disse a vocês que Hoje vamos falar sobre as representações da reação química. Você viu na aula anterior sobre a matéria da política. aí a administração na América Portuguesa.
Então aqui nós temos a ideia de ser não Brasil colonial, mas América Portuguesa. Aí eu perguntei qual era a característica da América Espanhola. Foi a primeira pergunta do quarto bimestre. Esse assunto é o assunto do quarto bimestre. Deixa eu olhar se eu estou gravando. Tô. Então você vai pegar... Sofia está entrando agora. Esse assunto é o assunto do quarto bimestre. Então nós temos essa questão aqui de administração na América Portuguesa. A primeira pergunta do quarto bimestre foi essa aqui para o simulado. Eu já expliquei ontem qual era a característica da América Espanhola. Fale sobre as fronteiras da colônia portuguesa. Aí eu comecei a falar sobre a ocupação da América Portuguesa, falei sobre as capitanias hereditárias, o primeiro governador. Eu disse que era para desenhar aqui no seu caderno de forma simplificada esse desenho com o traçado do mapa de Tordesilhas, certo? O traçado de Tordesilhas. Então, ficou aqui nas capitanias hereditárias. Olha, as capitanias hereditárias, como eu disse a vocês, eram extensões de terra que o rei Dom João III pegou e deu para as pessoas. Essas pessoas, elas eram chamadas de donatários. E aqui nós vamos falar um pouco sobre as capitanias hereditárias e quem eram os donatários. Então, então o Brasil, desse tamanho que ele tem, ele foi dividido em faixas de terra. Aí era chamado de capitanias hereditárias. Então foram 14, mas as pessoas só se interessaram por 12, certo? Então são essas faixas de terra aqui, né, chamada capitania hereditária. A Paraíba pertencia à capitania de Itamaracá, certo? Que depois foi dividida em Pernambuco. Então, vou falar um pouco sobre as capitanias hereditárias, depois eu vou fazer as questões e vamos responder as perguntas aqui, que aí vocês copiam as perguntas e as respostas, ou você tira print para copiar depois, ou você vai ver o vídeo para copiar depois. Aí nós temos... Professor. Oi. Mas o senhor já tem alguma data que vai ser esse teste? Sim, final do mês. Tá bom. Final do mês é o teste do quarto bimestre, e o final do mês de novembro, início do mês de dezembro, é o simulado, viu? Certo, obrigado. Nada. Aí vamos lá. As capitanias hereditárias. De início, a extração do pau-brasil, principal atividade dos portugueses na América, não levava à fixação de colonos. Esse tipo de exploração não demandava a formação de núcleos populacionais. Aqui era uma colônia de exploração e não uma colônia de povoamento. As pessoas não queriam morar aqui. Eles só queriam tirar os pau-brasil, a riqueza e ir embora. Em 1530, a coroa portuguesa na América começou a produzir açúcar, que era muito valorizado. Por isso que eu disse ontem, olha, quando a gente vai daqui para Recife, daqui para Natal, daqui para Lucena, nós vamos ver muita cana-de-açúcar. Esse produto era muito valorizado na Europa, porque as pessoas não tinham açúcar, certo? Não tinha açúcar. Deixa eu ver o que a Patrícia tá fazendo aqui, porque tá meio estranha a aula dela aqui. Só um minutinho. Ela tá falando, mas não tá... Aí a gente vai ver que a nossa era a capitania. Não, resposta agora não.
Eu vou explicar, vocês vão copiar a pergunta, aí depois ou você tira print para copiar depois, ou vai ver o vídeo. Deixa eu ver aqui com Você Patrícia. vê só a regra. Se o número, por exemplo, terminar em 0, Patrícia, por 10. Patrícia. Oi, Marcos. Aqui só tá aparecendo coisa do computador. Tu tá compartilhando alguma tela? Eita, então, peraí. Era só o computador que tava aparecendo. Área de trabalho, não sei o quê. Eita, foi. Então, acho que eu Foi. esqueci de compartilhar. Mas eu explico de novo. Peraí. Aí por isso que eu achei estranho. Por isso que eu tava... Depois você me diga, viu, gente? Porque às vezes eu... Aí Ravena disse, não, tá compartilhando. Tava não, tava compartilhando o computador dela. Mas o que ela tá explicando tava compartilhando não. Me avisa, porque... não se preocupe, não, porque eu vou explicar novamente. Peraí, viu? Que às vezes sai mesmo. Eu nem achei, né? Só um instantinho que eu vou compartilhar. Quer dizer, compartilhar outro dia. Porque fica saindo quando Sim, a imagem dela, não, era o que ela tava explicando. Aí eu tô observando no outro computador, aí ele não aparece, ele não aparecia nada, só o computador dela, a área de trabalho. Pronto, ajeita aí, vê se tchau. Deixa eu ver aqui, vai, deixa eu ver se vai. Não, ainda tá do mesmo jeito. Tá, área de trabalho, Patrícia, Inski. Tu tá fazendo o que? Um PDF, é? É o PDF que eu tô... Então, seleciona o PDF, abre o PDF. Tem que abrir o PDF. E procurar o PDF. Eita, saiu da reunião, Jesus. Então, enquanto Patrícia chega, vou falar aqui, viu, das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, deixa ela chegar aqui, aí a gente vai, eu vou explicar aqui para o sétimo, senão não dá tempo. As capitanias hereditárias, como eu disse a vocês, eram extensões de terra. Opa, ela voltou. Patrícia. Patrícia. Liga o microfone, Patrícia. Ah, sim, é toda vez que eu entro. Compartilhar aí, tem que abrir primeiro o PDF, aí depois compartilhar o PDF. Você vai ter que clicar Eu fiz isso tudo agora, não sei como. em uma janela. Não, uma janela. É porque você minimizou, clique nele. Quando você minimiza, aí ele desaparece. Pronto, e agora? Agora vai ver, né? Pronto, agora sim, agora sim. Pronto, então foi porque eu minimizei. Pronto, pode continuar, tchau. Pronto, tchau, obrigada. Nada. Pronto, gente. Então vamos lá, continuando aqui, que hoje tá que tá. Só Jesus. Aí, como eu disse a vocês, olha, a capitania hereditária foi dividida assim, ó, certo? E eram 12 partes da terra, né? 12 partes de terra. E eles aqui não eram uma colônia de povoamento, como nos Estados Unidos, era uma colônia de exploração. Aí, ó, veio o açúcar, né? Seu comércio gerava grandes lucros, como mostrou a experiência dos portugueses na Ilha da Madeira e nos Açores. Para implantar esse cultivo, o rei Dom João III decidiu usar um sistema que tivera sucesso naquelas ilhas. A divisão do território em grandes lotes, doados a fidalgos portugueses, chamados de donatários. Então, aqui, ó, fale sobre as capitanias hereditárias. A extração do pau-brasil, principal atividade dos portugueses, não levava à fixação dos colônios.
Então aqui começou a produzir açúcar, artigo muito valorizado na Europa. O rei Dom João decidiu usar um sistema tal. Aí quem eram os donatários? Eram grandes fidalgos portugueses, viu? Então essa é a resposta. Então aqui é como se eu desse um pedaço de uma terra nessa sala, a Sofia, a Gabriel, a Isaac, a tudinho, viu? Oi. Volta aí só um pouquinho que o senhor cortou a resposta. Aí, peraí. Printa aí que eu vou sair. Você é lá de baixo, tá vendo? Tô. Mas justamente, eu vou lá pra baixo. Ah, tá. Pode ir. Pronto, aqui, ó. Aí tem as perguntas aí, né? Então eu vou continuando. Os donatários podiam explorar economicamente as terras de um novo continente com seus próprios recursos, desde que pagasse a coroa parte dos lucros obtidos. Em 1534, Portugal decidiu então dividir sua colônia americana em 15 faixas de terra, chamadas de capitanias hereditárias. Então, o que são as capitanias hereditárias? Eram 15 faixas de terra doadas aos fidalgos portugueses. Dessas 15, 12 foram doadas aos donatários. As relações entre o rei, os donatários e os colonos eram estabelecidas pela carta de doação. O donatário, então, era definido como ocupante da terra, mas esta continuava sob o domínio do rei de Portugal, ou seja, não podia vender, não podia doar, certo? De acordo com a carta de doação, o donatário deveria colonizar a capitania, fundando vilas, que eram as cidades, né? Policiar suas terras, protegendo os colonos contra ataques de índios e estrangeiros, fazer cumprir o monopólio real do pau-brasil e do comércio colonial, e, no caso de serem encontrados metais preciosos, pagar 1/5 do seu valor à coroa. Outro documento, chamado de foral, estabelecia direitos e deveres entre a colônia e os donatários. As terras recebidas não podiam ser vendidas, pois pertenciam ao rei. Em compensação, o donatário podia transferir a capitania a seus herdeiros, daí ser chamada de hereditária, e tinha o direito de doar sesmarias, que eram vastas propriedades de terra, a colonos católicos, utilizar indígenas para o trabalho agrícola, montar engenhos, cobrar impostos e ainda exercer a justiça em seus domínios. Então, de todas as capitanias, apenas 2 tornaram-se viáveis, a de São Vicente, no sul, cujo donatário era Martim Afonso de Souza, e a de Pernambuco, no norte, pertencente a Duarte Coelho. Nesses locais, o cultivo da cana-de-açúcar foi bastante lucrativo e permitiu a continuidade da colonização. Diversos fatores contribuíram para o insucesso da maioria das capitanias hereditárias, como, por exemplo, a distância em relação à metrópole. Então, a gente estava aqui, Portugal estava lá do outro lado do mundo. A grande extensão territorial, a resistência dos indígenas aos conquistadores europeus, o ataque dos corsários franceses, o desinteresse dos donatários, pois muitos não conseguiam arcar com as despesas para a colonização de suas capitanias e por isso nem chegaram a tomar posse deles. Então, essas são as capitanias, como eu falei para vocês. Ó. Eu sei, mas eu vou voltar lá. Essas são as capitanias que eu falei para vocês, a divisão da terra aqui, ó, certo? Vou voltar para lá e aí eu vou dizer as perguntas e respostas. Aí, ó, o que aconteceu em 1534 na América Portuguesa? A Portugal dividiu a colônia americana em 15 faixas de terra denominadas capitanias hereditárias, que foram doadas a 12 donatários. O que era a carta de doação das capitanias hereditárias? O donatário era definido como ocupante da terra, mas esta continuava sob o domínio do rei de Portugal. Quais eram as obrigações dos donatários? Colonizar a capitania, fundando vila, policiar suas terras, protegendo contra ataques de indígenas e estrangeiros, fazer cumprir o monopólio real do pau-brasil e do comércio colonial e pagar 1/5 do seu valor à coroa. O que estabelecia o foral? Estabelecia direitos e deveres entre a coroa e os donatários. As terras recebidas não podiam ser vendidas.
O que era a sesmaria? Doação de vastas propriedades aos colonos. Isso aí eu já botei a resposta. Fale sobre as duas principais capitanias. As que tiveram sucesso foi de São Vicente, que é o Rio de Janeiro, que o donatário era Martim Afonso de Souza, e a de Pernambuco com Duarte Coelho, certo? Foram as duas que obtiveram sucesso. As outras não tiveram sucesso. Vou passar, viu? Eu vou passar. 1, 2, vou contar até 10 para eu passar. Vou sair dessa página para ir para outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou para outra página. Aqui vocês vão ter que fazer esse desenho no seu caderno das capitanias hereditárias. Então aqui tem um mapa, né, que apresenta a visão mais antiga do século XIX. Esse é do historiador Francisco Adolfo de Warren. Ele se baseou na cartografia de Luiz Teixeira. E as capitanias eram representadas nos mapas em linhas paralelas que iam do litoral ao meridiano de Tordesilhas. Então, vocês vão fazer esse mapa com essa divisão aí, viu? Aí tira o print em 10 segundos. Deixa eu ver aqui a aula. Tá tudo certo aqui? A Kézia? Oi, professor, eu estou fazendo uma atividade. Ah, tá certo. Pensei que tinha caído a conexão. Boa aula. Então, a capitania hereditária, certo? Tira aí o print para eu pegar e ir para a próxima página, certo? Então, a capitania hereditária era desse jeito, viu? Eram essas extensões de terra doadas aos donatários. Eles poderiam fazer a sesmaria, que é a doação de vastas terras a colonos católicos, viu? Sesmaria também. Posso passar? Tirar o print. Turma... Oi? Pode, sim, já tirei. Pronto. Aí aqui é a capitania hereditária com as capitais, viu? Certo? Aí nós temos aqui, ó, todas elas aqui. Essa aqui não vou pedir para fazer, que é muito mais detalhado. O importante é essa aqui, para a pessoa saber. Então aqui, ó, tem as capitais, tem a capitania terra não distribuída, essa aqui. Aí a Maranhão 1, Maranhão 2, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte 1, Rio Grande do Norte 2, a Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Vicente, São Tomé, Santa Amaro, São Vicente 2, Santana, lá embaixo. Pegava até o Paraguai, viu? Certo? Pegava até o Paraguai. Posso continuar? Vou passar para a próxima. Pode. Os governos gerais. Aí cada capitania hereditária tinha o seu governo geral, certo? Então tinha seu governador e tinha um governo geral, como se fosse o presidente hoje. Considerando os problemas das capitanias hereditárias, que as pessoas não queriam ir, né, tal, porque tinha muita despesa, Dom João III decidiu centralizar a administração colonial, criando o cargo de governador geral. Essa medida contribuiu para a ocupação e a exploração mais efetiva do território americano. O sistema de governo geral complementou o das capitanias hereditárias. O governador geral, nomeado pelo rei, deveria cuidar da colonização e da justiça, organizar as rendas, nomear funcionários para as capitanias
incentivar a lavoura da de cana-de-açúcar, procurar metais preciosos, defender os colonos e explorar o pau-brasil. Seus auxiliares eram chamados de o ouvidor-mor, quando era um juiz, ele era da justiça, o provedor-mor, que era das finanças, ele era um contador, certo? Um administrador, contador, e o capitão-mor, quando ele era justamente da defesa e da vigilância do litoral. Então, a primeira sede do governo geral foi a capitania de Baía de Todos os Santos, transformada em capitania real, certo? Então, a primeira capital do Brasil foi Salvador, certo? Depois foi o Rio de Janeiro e depois Brasília. O primeiro governador geral, Tomé de Souza, que em 1549 se instalou na Baía de Todos os Santos, ele organizou um núcleo urbano que seria a primeira cidade do Brasil e capital da colônia, Salvador, né? Centenas de colonos vieram com ele para formar 10 fazendas nas Sesmarias doadas, aquelas extensões de terra doadas a portugueses católicos. Então, as Sesmarias doadas, com o objetivo de cultivar cana. Duarte da Costa foi o primeiro governador geral. Em 1553, trouxe outros colonos e jesuítas, incluindo o padre José de Anchieta, que veio catequizar os índios, viu? Durante esse governo, os franceses tentaram estabelecer uma colônia na região, na região ali do Rio de Janeiro. Daí começou uma guerra que durou mais de 10 anos. O combate dos franceses ocupou também o governo seguinte, o governador seguinte é Mendes Sá. Então, nós temos o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, nós temos o segundo governador-geral, Mendes Sá, certo? E nós vamos ter o terceiro, que depois vai falar lá na frente. Então, o combate aos franceses ocupou também o governo seguinte de Mendes Sá, que chegou à América Portuguesa em 1557 e fortaleceu a colonização. Ele organizou em várias regiões da colônia as missões ou reduções, expulsou os invasores franceses, controlou os indígenas que se rebelaram contra a colonização e fortaleceu as atividades econômicas da América Portuguesa. Então, nós temos aqui essas perguntas, certo? Deixa eu ver se tem alguma aqui. Aí, o que aconteceu com Mendes Sá, né? Aí eu vou botar essa pergunta aqui em cima. Porque aí dá para eu fazer tudo aqui. Pronto. Certo? Aí, voltar aqui em cima, pronto. Aí, ó, o que foi o cargo de governador-geral? Foi criado por Dom João III, que decidiu centralizar a administração colonial. Qual era a característica do governador-geral? Ele era nomeado pelo rei, deveria cuidar da colonização e da justiça, organizar as rendas, nomear funcionários para as capitanias, incentivar a lavoura de cana, procurar metais preciosos, defender os colonos e explorar o pau-brasil. Certo? Fale sobre fale da primeira sede da capitania real. Lá tinha o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. A primeira sede do governo geral foi a capitania de Baía de Todos os Santos. O que organizou o primeiro governador geral, Tomé de Souza? Organizou um núcleo urbano que seria a primeira cidade do Brasil e capital da colônia, Salvador. O que aconteceu com o segundo governo de Duarte da Costa? Certo? Duarte da Costa. Aí, deixa eu ver onde é que está isso aqui. Duarte da Costa, ele trouxe colonos e jesuítas e os franceses tentaram estabelecer uma colônia na região do Rio de Janeiro, iniciando uma guerra, certo? Aí, o que aconteceu? Sim, aqui então, Duarte da Costa,
ele é o segundo e o terceiro é Mendes Sá. Então são 3 governadores gerais: Tomé de Souza, Duarte da Costa, o segundo, e Mendes Sá, o terceiro. Eu disse que era o segundo, mas não, porque eu esqueci de ver ali a parte que eu tinha falado. Então são 3 governadores gerais: Tomé de Souza, o primeiro, Duarte da Costa, o segundo, e Mendes Sá, o terceiro. O que aconteceu com o terceiro governador-geral Mendes Sá? Ele fortaleceu a colonização, organizou as missões ou reduções, expulsou os invasores, controlou os indígenas que se rebelavam e fortaleceu as atividades econômicas da América Portuguesa. Então, tem aí, viu? Tá certo? Façam aí, tira o print, que a gente já vai finalizar aqui. Vamos lá. Terminaram? Sim ou não? Sim. Pronto. Aí, para finalizar, vocês façam essas 3 perguntas. Tira o print aí, que a gente vai finalizar aqui hoje. Aí, nessa aqui, ó. Jesuítas na América Portuguesa. Então, com Mendes Sá vieram os jesuítas. Essas missões ou reduções eram agrupamentos indígenas dirigidos por missionários jesuítas, que chegaram à América para converter os indígenas ao catolicismo. Nessas missões, os nativos eram catequizados e aprendiam os costumes e hábitos dos colonizadores. Essa prática desagradava os colonos, que eram impedidos pelos missionários de escravizar os nativos, né? A coroa procurava administrar a rivalidade entre colonos e jesuítas. Se por um lado era importante que os colonos utilizassem os nativos na produção, por outro as missões jesuíticas eram necessárias para garantir a ocupação do território e pacificar comunidades indígenas. Somente a partir de 1570, quando Portugal passou a incentivar a importação de africanos escravizados, as disputas entre colonos e jesuítas diminuíram. Os indígenas cristianizados perdiam os elos com sua cultura original, mas também não eram aceitos como indivíduos livres e iguais na sociedade colonial. Apesar disso, eles foram os jesuítas que preservaram muitas tradições culturais indígenas, como a língua tupi. Então, olha, foi uma coisa horrível que aconteceu, que eles perderam a sua cultura, e só não perdeu a língua porque os jesuítas eles ainda preservaram a língua tupi. Mas havia essa briga entre os colonos e os jesuítas. Por quê? Porque os colonos queriam colocar os jesuítas como escravos, como escravizados, e colocar os índios, né, como escravos. E os jesuítas não queriam isso. E quando começaram a trazer os africanos escravizados, aí diminuiu mais esse conflito.
Mas eles também eles não aceitavam nem o índio e nem o negro escravizado como pessoa. Achava que era uma coisa, um objeto que podia ser vendido, podia ser morto, podia ser jogado fora, certo? Então eles compravam aquela pessoa, né, que foi uma coisa horrorosa, né, na história do mundo todo, né, quando começaram a escravizar os africanos, né, coisa horrível. Então aí tem, ó, defina missões ou reduções. Então, agrupamentos indígenas dirigidos por missionários jesuítas que chegaram à América para converter os indígenas ao catolicismo. O que acontecia nas missões? Os nativos eram catequizados e aprendiam os hábitos e costumes dos colonizadores. Qual foi o malefício das missões que cristianizavam os nativos da América Portuguesa? Perdiam os elos com sua cultura original, não eram aceitos como indivíduos livres e iguais na sociedade colonial, mas os jesuítas preservaram muitas tradições culturais indígenas, como a língua tupi. Pronto, tira aí o print para a gente finalizar e só. Tá certo? Certo. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Aí tira aí o print, ok? E vamos finalizar aqui. Então, Agora Oi? é aula de idiomas. Vocês vão ter aula